Ajeitou a bandeja no braço e atravessou o salão do bistrô Île-de-France, com a postura ereta que tinha praticado no espelho do banheiro minúsculo do quarto que alugava em Coqueiros. Costas retas, queixo erguido, sorriso discreto. Parecia profissional. Parecia que ela estava no controle. Parecia que ela não estava a um passo de desmaiar. O restaurante estava cheio naquela sexta-feira à noite. Casais bem vestidos conversavam em tons baixos. Executivos fechavam negócios sobre taças de vinho tinto. Turistas fotografavam pratos que custavam mais do que Mariana ganhava em uma semana. Ela servia a todos com eficiência mecânica, agradecendo elogios vazios, sorrindo para gorjetas que às vezes vinham e às vezes não. 3 dias. Fazia apenas 3 dias que ela trabalhava ali e já sabia que não ia durar muito. Não porque fosse incompetente, mas porque seu corpo estava começando a trair suas intenções. As mãos tremiam levemente ao segurar as taças. A visão embaçava nas bordas quando ela se levantava rápido demais. A voz falhava no meio de frases educadas. Mas ela precisava daquele emprego, precisava desesperadamente. O aluguel vencia em 5 dias, a conta de luz estava atrasada e o remédio da avó tinha acabado ontem. Mariana tinha escolhido comida ou remédio, sobrevivência dela ou sobrevivência da única pessoa que ainda lhe restava no mundo. Não foi uma escolha difícil, nunca era. Ela segurou a bandeja vazia contra o corpo e caminhou até a cozinha, passando pelo gerente que nem olhou para ela. Bom, quanto menos atenção, melhor. Na cozinha, o cheiro de alho e manteiga derretida a atingiu como um soco. Mariana fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, tentando controlar a náusea que subia. Fome demais também causava enjoo. Ela tinha aprendido isso da pior forma. Mariana, mesa 12 precisa de mais vinho. A voz da Ana, outra garçonete, cortou seus pensamentos. Ela assentiu, pegou a garrafa e voltou para o salão. Mesa 12. Casal na casa dos 50, aniversário de casamento, ela usando um vestido azul caro demais para ser alugado. Mariana serviu o vinho com mãos que teimavam em tremer. Sorriu quando a mulher agradeceu e recuou antes que alguém notasse que ela estava mal. De volta ao salão, ela olhou para o relógio na parede. Mais 2 horas. Só mais 2 horas e ela poderia ir para casa, deitar na cama estreita e talvez dormir o suficiente para que a fome passasse. Ou pelo menos ficasse mais suportável. Foi quando ela viu a mesa 17. Estava vazia. Ou quase. O cliente tinha saído, provavelmente foi ao banheiro, mas o prato principal ainda estava pela metade. E a cesta de pães, intocada, cheia. Pães artesanais de fermentação natural, crocantes por fora, macios por dentro, ainda quentes. Mariana parou no meio do caminho. Olhou ao redor. O gerente estava ocupado na entrada, recebendo novos clientes. Ana estava na cozinha. Os outros garçons estavam atarefados. Ninguém olhava para ela. Ninguém prestava atenção. Seu corpo agiu antes que sua mente pudesse processar a decisão. Ela se aproximou da mesa 17, pegou um guardanapo, fingiu estar limpando algo e, com um movimento rápido, pegou um pedaço de pão da cesta. Levou até a boca. Mordeu. O sabor explodiu em sua língua. Sal, manteiga, trigo. Simples, perfeito. Ela fechou os olhos sem querer, mastigando devagar, sentindo cada fibra do pão se desfazendo, o estômago finalmente recebendo algo, qualquer coisa. Por um segundo só existia aquilo, o pão, o alívio. A vergonha viriam depois, mas naquele momento ela só conseguia sentir gratidão. Está bom? A voz a fez congelar. Mariana abriu os olhos num sobressalto e virou a cabeça. O homem estava parado do lado oposto da mesa, de volta do banheiro, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele não parecia irritado, não parecia divertido, apenas curioso. Alto, terno azul marinho impecável, cabelo escuro penteado para trás, olhos castanhos que não desviaram dos dela nem por um segundo. Ele tinha visto tudo.
Mariana engoliu o pão com dificuldade, sentindo o pedaço descer pela garganta como uma pedra. Sua primeira reação foi pedir desculpas, implorar, inventar uma mentira. Mas o corpo estava cansado demais para mentiras. A alma estava cansada demais para jogos. Ela colocou o guardanapo de volta na mesa, endireitou os ombros e o encarou diretamente. Pode chamar o gerente para me demitir, mas eu precisava comer. A sinceridade das próprias palavras a surpreendeu. Não havia desculpa, não havia justificativa elaborada. Apenas a verdade crua, nua, vergonhosa. Ela tinha roubado comida de um cliente porque estava faminta. E se aquilo custasse seu emprego, que custasse. Pelo menos ela tinha comido. O homem continuou olhando para ela por mais alguns segundos. E então fez algo completamente inesperado. Ele puxou a cadeira e sentou-se de novo. Empurrou a cesta de pães em direção a ela. Senta. Mariana piscou, confusa. O quê? Senta. Ele repetiu, a voz firme, mas não agressiva. E come. Ela olhou ao redor. O gerente ainda estava na entrada. Ninguém prestava atenção. Mas sentar com um cliente, aquilo era motivo de demissão imediata. Ela balançou a cabeça. Não posso. Vão me demitir. Eles só vão saber se alguém contar. E eu não vou contar. Ele apontou para a cadeira de novo. Senta, por favor. Havia algo no jeito como ele disse por favor que desarrumou as defesas de Mariana. Não era ordem. Não era pena. Era um convite genuíno. Ela hesitou, olhou mais uma vez ao redor e então, contra todo o bom senso, puxou a cadeira e sentou-se. As pernas agradeceram imediatamente. Ela nem tinha percebido o quanto estavam doendo. O homem empurrou a cesta mais perto. Come, de verdade, sem pressa. Mariana pegou outro pedaço de pão, mas dessa vez comeu devagar, consciente dos olhos dele sobre ela. Ele não falou nada durante os primeiros 2 pedaços, apenas observou com aquela expressão que ela ainda não conseguia nomear. Quando ela finalmente parou, com 3 pedaços consumidos e a culpa começando a pesar, ele se inclinou levemente para a frente. Há quanto tempo você não come? A pergunta era direta, sem rodeios. Mariana pensou em mentir. Pensou em dizer que tinha comido pela manhã, que estava apenas com fome depois do turno longo. Mas aquele homem tinha visto ela roubar pão de sua mesa. Mentir agora seria inútil. 24 horas. Ele não reagiu com choque. Não fez cara de pena. Apenas assentiu como se estivesse processando a informação. Por quê? Por que o quê? Por que 24 horas sem comer? Mariana baixou os olhos para as próprias mãos, calejadas e ressecadas do trabalho. Poderia não responder. Poderia simplesmente levantar, agradecer e sair. Mas algo naquele momento, naquela mesa, naquele restaurante iluminado pela luz suave das velas, fazia com que a verdade parecesse mais fácil do que a mentira. Porque minha avó precisava de remédio e eu precisava escolher. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. O homem não encheu o espaço com palavras vazias de consolo. Não disse, sinto muito, ou deve ser difícil. Ele apenas ficou ali, presente, ouvindo. Você mora com ela? Mariana assentiu. Moro. Ela criou eu e meu irmão depois que meus pais morreram. Agora ela está doente. Diabetes, pressão alta, coração fraco. Os remédios custam quase todo o meu salário. E seu irmão? Mora em Joinville? Casou? Tem família? Ajuda quando pode, mas não é sempre. O homem recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente na mesa. Você não tem que me contar tudo isso. Eu sei. Mariana levantou os olhos para ele. Mas você perguntou. E você não me expulsou, então achei que devia uma explicação. Você não me deve nada. Ele pegou o cardápio e o abriu. Mas já que estamos aqui, o que você quer comer de verdade? Mariana franziu a testa. Como assim? Comida de verdade. Não pão, um prato completo. O que você pediria se pudesse? Ela sentiu o estômago revirar, mas dessa vez não de fome, de nervosismo, de medo, de esperança. Não posso aceitar isso. Eu não perguntei se você pode. Perguntei o que você quer.
A Mariana olhou para o cardápio aberto nas mãos dele, para os pratos com nomes franceses e preços que faziam seu salário mensal parecer ridículo. Olhou para o rosto dele, sério, mas gentil, esperando. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu que a vontade falasse mais alto que o orgulho. Risoto de fungi, com um pedaço pequeno de salmão grelhado, se for possível. Ele fechou o cardápio e acenou para um garçom. Quando o jovem se aproximou, reconheceu Mariana imediatamente e hesitou, confuso. Senhor, um risoto de fungi com salmão grelhado para a moça. E para mim, repete o mesmo prato que pedi antes. Ah, e traz também uma limonada suíça. O garçom anotou, ainda confuso, mas não questionou. Quando ele saiu, Mariana finalmente perguntou o que estava presa em sua garganta. Por quê? O homem a encarou. Por que o quê? Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Eu roubei comida da sua mesa. Por que não me denunciou? Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Quando falou, a voz estava mais baixa. Porque eu já estive com fome, não do jeito que você está. Não fome de não ter o que comer, mas fome de outra coisa, fome de propósito, de conexão, de algo que importe além de números e contratos. Mariana processou aquilo devagar. Ele não estava sendo condescendente, estava sendo honesto. Como você se chama? Ela perguntou. Felipe. Felipe Andrade. Ele estendeu a mão. E você? Ela apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto. Mariana Silva. Prazer, Mariana. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos unidas sobre a mesa, dois estranhos conectados por um momento improvável. Quando se soltaram, Mariana sentiu algo estranho no peito. Não era apenas alívio por não ter sido demitida. Era outra coisa. Algo parecido com esperança. O risoto chegou fumegante, cremoso, com pedaços generosos de fungo e um filé de salmão perfeitamente grelhado ao lado. Mariana olhou para o prato como se fosse uma miragem. Algo belo demais para ser real. Algo que ela não merecia. Come antes que esfrie, Felipe disse, cortando o próprio bife com movimentos precisos. Mariana pegou o garfo. As mãos tremendo levemente, levou a primeira garfada até a boca e fechou os olhos. O sabor era intenso, rico, complexo. Cada ingrediente se destacava, mas conversava com os outros numa harmonia perfeita. Ela mastigou devagar, tentando fazer aquele momento durar, tentando gravar na memória cada sensação. Quando abriu os olhos, Felipe estava observando, mas não com pena. Com algo parecido com satisfação. Está bom? Ela assentiu sem conseguir falar. Se falasse agora, choraria. E ela não podia se dar ao luxo de chorar no meio do expediente. Continuaram comendo em silêncio por alguns minutos. Mariana tentava manter a compostura, comer devagar, não parecer desesperada. Mas seu corpo tinha outras ideias. Cada garfada era uma bênção, cada pedaço de salmão um pequeno milagre. Felipe terminou o próprio prato primeiro e recostou-se na cadeira, observando-a com aquela expressão analítica que ela ainda tentava decifrar. Não era julgamento, não era curiosidade mórbida, era interesse genuíno. Você disse que trabalha aqui há 3 dias, ele começou. Como conseguiu o emprego? Mariana engoliu a garfada antes de responder. Vim pessoalmente. Deixei currículo em 10 restaurantes na mesma semana. Esse foi o único que me chamou. Experiência anterior? 2 anos como garçonete em Criciúma. Antes disso, balconista de padaria. Por que Florianópolis? A pergunta era simples, mas a resposta não era. Mariana colocou o garfo de lado, pegou o guardanapo e limpou a boca com cuidado. Minha avó precisava de tratamento especializado. Os médicos de Criciúma não tinham equipamento adequado. Um conhecido indicou um cardiologista aqui. A gente se mudou faz 6 meses. E está dando certo? Ela deu um sorriso sem humor. Minha avó está viva. Então sim, está dando certo. Mas está caro. Muito caro. Felipe assentiu, processando. Você tem outros trabalhos além deste? Tento conseguir.
Deixo o currículo, procuro, mas ninguém quer contratar alguém que já trabalha à noite. Os horários não encaixam. E sua avó fica sozinha enquanto você trabalha? Tem uma vizinha, a dona Marlene. Ela fica de olho. Liga se acontecer alguma coisa. Mas não posso pagar para ela cuidar de verdade. Ela só ajuda por bondade mesmo. O garçom voltou, recolheu os pratos e perguntou se queriam sobremesa. Felipe olhou para Mariana. Quer? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, obrigada. Já foi demais. 2 petit gâteaux, Felipe pediu, ignorando o protesto silencioso dela. Quando o garçom saiu, ele se inclinou levemente para a frente. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. O que você gostaria de estar fazendo? Se dinheiro não fosse problema, se sua avó estivesse bem, se você pudesse escolher qualquer coisa, o que seria? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ninguém tinha perguntado aquilo para ela em anos. Nem ela mesma se perguntava mais. Sonhos eram luxos que ela não podia carregar. Não sei, ela respondeu honestamente. Faz tanto tempo que eu só penso em sobreviver que esqueci de pensar em viver. Mas você já pensou, antes de tudo isso, quando era mais nova? Mariana olhou para as próprias mãos, para as unhas curtas e sem esmalte, para os calos nas palmas. Queria estudar gastronomia. Sempre gostei de cozinhar. Minha avó me ensinou desde pequena. Eu costumava inventar receitas, adaptar pratos, criar coisas novas. Achava que um dia ia trabalhar num restaurante de verdade. Não servindo, mas criando. Felipe não disse nada por um momento, apenas observou. Então, devagar, um sorriso apareceu no canto dos lábios. E o que te impede agora? Ela quase riu. Tudo. Dinheiro, tempo, energia. Curso de gastronomia custa caro. E mesmo que eu conseguisse bolsa, não teria tempo de frequentar. Preciso trabalhar. E se alguém te desse uma chance, uma oportunidade de aprender sem precisar pagar? Mariana franziu a testa. Isso não existe. Existe sim. Estágios remunerados, programas de aprendizado em restaurantes, bolsas de estudo. Existem formas. Ela balançou a cabeça cansada. Felipe, eu agradeço o otimismo, mas eu moro no mundo real. No mundo real, pessoas como eu não ganham oportunidades. A gente sobrevive. É isso. A sobremesa chegou, interrompendo a conversa. Petit gâteau com sorvete de baunilha, calda de chocolate quente escorrendo pelas laterais. Mariana olhou para aquilo e sentiu o estômago protestar. Já tinha comido demais. Não estava acostumada, mas era lindo demais para desperdiçar. Ela pegou a colher e provou. O chocolate derreteu na língua, amargo e doce ao mesmo tempo, contrastando com o sorvete gelado. Era perfeição em forma de sobremesa. Mariana, Felipe disse depois de alguns segundos. Posso te fazer uma proposta? Ela parou de comer e o encarou desconfiada. Que tipo de proposta? Nada estranho. Eu prometo. Ele levantou as mãos em gesto de rendição. Deixa eu te explicar quem eu sou primeiro. Você já disse. Felipe Andrade. Sim, mas não disse o que eu faço. Ele pausou. Eu sou empresário, trabalho com consultoria para restaurantes. Ajudo estabelecimentos a melhorar gestão, qualidade, atendimento. Viajo bastante, visito lugares diferentes, conheço muita gente da área. Mariana escutava em silêncio, sem saber onde aquilo ia dar. E estou aqui em Florianópolis justamente por isso, avaliando alguns restaurantes, conversando com donos, vendo oportunidades. Mas também estou procurando pessoas com potencial. Ela sentiu o coração acelerar. Para quê? Para um projeto que estou montando, um programa de formação em gastronomia. Não é escola tradicional, é mais prático. As pessoas trabalham de dia em restaurantes parceiros, aprendem com chefes experientes e têm aulas teóricas à noite, 2 vezes por semana. Tudo remunerado. Mariana piscou. Isso existe? Existe. Comecei a implementar em São Paulo faz 2 anos. Deu tão certo que estou expandindo para outras cidades. Florianópolis é a próxima. E você está me oferecendo uma vaga?
Estou oferecendo a chance de tentar. Tem entrevista, tem processo seletivo, mas se você tiver interesse, eu posso te indicar. Garantir que seu currículo seja olhado com atenção. Mariana não sabia o que dizer. Parecia bom demais para ser verdade. Coisas assim não aconteciam com gente como ela. Por que eu? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Por que está fazendo isso? Você não me conhece, me viu roubar comida. Por que me oferecer algo assim? Felipe colocou a colher de lado e a encarou diretamente. Porque eu reconheço fome quando vejo. Não fome de comida, apesar de você ter essa também. Mas fome de algo maior, fome de propósito. Você disse que gostava de cozinhar, que sonhava com isso. Aquilo não era passado, era presente. Você ainda quer. Só esqueceu que podia. Mariana sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. E se eu não for boa o suficiente? Aí você aprende. É para isso que o programa existe. E minha avó, eu não posso deixar de trabalhar à noite. Preciso do dinheiro. O estágio é remunerado. Não vai ser muito no começo, mas é honesto e tem flexibilidade de horário. Dá para ajustar conforme sua necessidade. Mariana balançou a cabeça tentando processar tudo aquilo. Era tentador demais. Assustador demais. Eu preciso pensar. Claro, pensa, mas não demora muito. As vagas são limitadas. Felipe tirou um cartão do bolso interno do paletó e o colocou na mesa. Meu contato. Liga quando decidir. Ela pegou o cartão com cuidado, como se fosse queimar. O nome dele estava impresso em letras elegantes. Felipe Andrade, consultor em gestão gastronômica. Abaixo, um telefone e um e-mail. Felipe, ela disse devagar. Se isso for algum tipo de piada... Não é. A voz dele estava firme. Eu não brinco com coisas assim. E não brinco com pessoas. Se você ligar, eu vou te ajudar. Simples assim. Mariana guardou o cartão no bolso do avental. Parte dela queria acreditar. Parte dela tinha medo de acreditar. O gerente apareceu no campo de visão dela, olhando em sua direção com uma expressão irritada. Ela se levantou rapidamente. Preciso voltar ao trabalho. Obrigada por tudo. Felipe se levantou também. Obrigado a você, pela conversa, pela honestidade. Ela assentiu e começou a se afastar, mas ele a chamou. Mariana, ela virou. Come alguma coisa amanhã, por favor. Não passa outro dia inteiro sem comer. Ela não respondeu. Apenas acenou e caminhou de volta para a cozinha, sentindo o peso do cartão no bolso e o peso ainda maior da esperança no peito. O resto do turno passou num borrão. Mariana servia mesas no piloto automático, a mente ocupada com a conversa, com a proposta, com as possibilidades que ela não se permitia considerar completamente. Quando finalmente terminou e trocou de roupa no vestiário minúsculo, ela tirou o cartão do bolso do avental e o segurou na mão. Era real. Tinha acontecido de verdade. Ela tinha comido. Tinha conversado com alguém que realmente escutou. Tinha recebido uma oportunidade que parecia impossível. Mariana guardou o cartão na carteira e saiu para a noite fria de Florianópolis. O trajeto de ônibus até Coqueiros levaria 40 minutos. Ela se sentou perto da janela e encostou a cabeça no vidro, sentindo o movimento do veículo embalar seu corpo cansado. Mas dessa vez, o cansaço era diferente. Não era apenas exaustão. Era algo parecido com paz. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana Silva dormiu no ônibus sem sonhar com fome. Mariana acordou no sábado com o estômago roncando, mas era diferente. Não era a dor aguda da fome desesperada. Era apenas fome normal, a que pede comida, mas não implora. Ela se levantou da cama estreita e caminhou descalça até a cozinha do apartamento pequeno que dividia com a avó. 2 quartos, sala minúscula, banheiro apertado. Mas era delas, ou pelo menos enquanto conseguissem pagar o aluguel. A avó Célia estava sentada na cadeira da sala, os óculos na ponta do nariz, fazendo crochê com as mãos trêmulas. 82 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, rosto enrugado, mas olhos ainda vivos. Bom dia, avó. Célia levantou o olhar e sorriu.
Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Dormi. Mariana abriu a geladeira. Tinha 2 ovos, um pedaço de queijo, meio pão francês que ela tinha trazido do trabalho dias atrás. Fez omelete simples, dividiu em 2 pratos desiguais, o maior para a avó e serviu com café preto. Sentaram-se à mesinha da cozinha, aquela que bamboleava porque uma das pernas estava torta. Você comeu ontem? Célia perguntou, a voz fraca, mas firme. Comi, vó, comi bem. Verdade? Mariana assentiu. Não ia contar sobre o pão roubado, sobre o cliente que viu tudo, sobre o jantar improvisado. Não ainda. Não sabia